Então, bom dia a todos novamente, sejam bem-vindos. Vamos começar a aula de hoje com correção de algumas questões que vocês ficaram com dúvida da atividade do slide. Então, nessa questão, está falando que a onda tem um período de 0,25. 0,25, botando em fração, é 1/4. A frequência, então, é 4/1, que é 4, porque frequência é o inverso do período. Vocês lembram, né? O período é o inverso da frequência e a frequência é o inverso do período. Aí ele pergunta velocidade. Velocidade pode ser lambda sobre período ou velocidade pode ser lambda vezes frequência. Lambda é o comprimento de onda. Para uma volta completa, ó, ele deu aqui, ó. Comprimento de onda está 20, só que está em centímetros. Então, cuidado, porque no SI, distância não é em centímetros, tem que ser em metros. 20 centímetros são 0,2 metros. Então, velocidade é 0,2, que é o comprimento de onda, vezes frequência, que é 4. 0,2 vezes 4, 0,8. Então, 0,8 metros por segundo. Letra B. O gabarito que eu passei para vocês dizia que letra, deixa eu ver aqui. O gabarito da questão 10 dizia letra B, tá certo. Vocês entenderam aí quem não tinha conseguido fazer? Essa também não foi muito complicada não, né? Alguma dúvida aí que a galera que não tinha conseguido? Tranquilo? A 11. A galera também disse que não conseguiu fazer a 11. Sabendo que o ouvido humano só consegue escutar frequências que vão de 20 a 20 mil Hz, e considerando a velocidade do som no ar de 340 metros por segundo, determine um menor comprimento de onda ouvido pelo ser humano. Vocês acham que o menor comprimento de onda vai ser quando a frequência é grande ou quando a frequência é pequena? Lembra que eu falei isso na aula passada? Comprimento de onda e frequência são grandezas inversamente proporcionais. Para o comprimento de onda ser pequeno, a frequência tem que ser grande. Exatamente, Thales. Então, a frequência maior aqui é o de 20 mil Hz. Então, eu faço ó, velocidade é comprimento de onda vezes frequência. Velocidade é 340. Comprimento de onda eu não tenho. Frequência é 20 mil. Corta esse zero com esse zero. Fica 34 dividido por 2.000. 34 dividido por 2.000 vai dar 0,017. 0,017. Colocando em notação científica, fica 1,7 vezes 10 a menos 2. Letra D. O gabarito que eu passei foi que letra? Deixa eu ver se eu errei o gabarito. Questão 11, letra D. Isso mesmo. Questão 11, letra D. Que foi, Thales? Pode falar. Alguma dúvida nela ainda, Thales? Lembra que comprimento de onda e frequência são inversamente, né? Se a frequência é grande, dá várias voltas, e o comprimento de onda, que é a distância entre uma volta e outra, é pequeno. Se a frequência é pequena, é porque dá poucas voltas, e aí o comprimento de onda entre uma volta e outra é grande. Ou então, Thales, você poderia fazer tanto com o 20, né? Se você quisesse. Você fazia a conta com o 20, chamando de frequência 1, fazia outra conta com 20 mil, qual era o comprimento menor, que foi o que ele pediu. Você também poderia fazer as duas, né? E encontrar o gabarito. Questão 12. A questão 12, vocês falaram que ficaram com dúvida. Como essa é teórica, eu preciso saber qual é a alternativa que vocês ficaram com dúvida. Qual é a alternativa que vocês ficaram com dúvida? A 12, a alternativa correta é a letra E. Mas qual foi a que vocês ficaram com dúvida? Thales marcou B. O som é uma onda mecânica, longitudinal e tridimensional. Realmente, Thales, a letra B está verdadeira. A letra B está verdadeira.
A letra E está falsa. Essa aí você está certo, tá? O gabarito está errado. O gabarito não é letra E, não. O gabarito é letra B. Deixa eu consertar aqui. Gabarito é letra B. Não é letra E, não. Porque natureza da onda é só ela ser ou mecânica ou eletromagnética. Transversal e longitudinal é conta direção de propagação. Então a resposta certa é a letra B, Thales. Parabéns, você não foi pelo gabarito. Apesar do gabarito dizer que a resposta certa é letra E, mas o gabarito que estava errado, tá? A resposta correta da questão 12 é letra B. O som é uma onda mecânica, longitudinal e tridimensional, tá? Natureza de uma onda é só ela ser mecânica ou eletromagnética, tá? Longitudinal e transversal é a classificação enquanto a direção de propagação da onda. Parabéns, tá? Questão 12 realmente não é letra E, é letra B. É por isso que é sempre bom conferir, né? Se você não fala que estava com dúvida aí, ó, ia ficar como se a questão 12 a resposta fosse letra E. Vamos lá para a questão de número 13, essa é de conta, né? E a D, prof, tinha ficado entre B e D. Vamos ver a B? A D, na verdade, né, que você está falando. Deixa eu ver a D. A frequência representa o número de ondas geradas dentro de um intervalo de tempo específico. A unidade de Hertz significa ondas geradas por segundo. A unidade... Deixa eu ver aqui o que isso aqui está de errado. A princípio também estaria certo. A frequência representa o número de ondas geradas dentro de um intervalo de tempo específico. A unidade de Hertz significa ondas geradas por segundo. Significa ondas geradas por segundo. Talvez o erro esteja aqui. Ondas geradas por segundo. Porque Hertz não é por segundo, é inverso do segundo, né? Porque frequência é número de voltas sobre tempo. Então, não é por segundo, né? Número de voltas por segundo. Eu não consigo ver qual é o erro dessa aqui, não, viu? Letra D. A frequência representa o número de ondas geradas dentro de um intervalo de tempo específico. A unidade Hertz significa ondas geradas por segundo. Porque se a frequência for 20 Hz, por exemplo, significa 20 voltas completas. Talvez seja isso, né? Ondas geradas. Porque, assim, frequência é número de voltas completas a cada segundo. Talvez esse ondas geradas seja o erro, porque talvez ele não esteja considerando ondas geradas como uma volta completa. Porque só o fato de você gerar a onda não significa que você conseguiu dar uma volta completa. E a frequência é o número de voltas sobre o tempo. Talvez o erro tenha sido sobre esse. Mas eu confesso, Raquel, que eu fiquei bem em dúvida agora que você falou, viu? Porque a letra B realmente é corretíssima, não tenho que questionar. Mas a letra D é aquela alternativa que eu também ficaria com bastante dúvida. Marcaria a letra B, porque a letra B eu tenho certeza absoluta. Aí por isso que eu marcaria a letra B. Mas se fosse Enem, porque eu já falei, comentei isso com vocês, né? No Enem, tem a resposta às vezes correta e às vezes tem a resposta mais correta. Às vezes tem uma frase lá que não está errada a frase. Só às vezes que não está 100% certo, mas a frase não está totalmente errada. Então, eu marcaria a letra B aqui, porque eu tenho certeza absoluta. Mas, agora que você falou a letra D, eu também ficaria com bastante dúvidas nela aqui, tá? Ficaria mesmo. Na minha prova, eu confesso que eu iria aceitar B ou D, porque esse fato de ondas geradas aí, eu estou tentando entender aqui o porquê que ele está dizendo que a questão está errada, tá? Mas seria passível de uma pessoa pedir revisão de prova e pedir para anular essa questão. Porque nada impede da onda gerada, ele está falando, ser uma volta completa. Mas eu entendo aqui que ele esteja errado, porque ele está considerando que não é uma volta completa só o fato da onda ser gerada. Seria voltas por segundo e não ondas geradas por segundo. Porque frequência é número de voltas sobre tempo. Então, o número de voltas, talvez eles não considerem como onda gerada. O erro provavelmente é isso daqui. Tudo bem, Raquel? Mas isso aí foi bem próximo também. Mas a letra B realmente é a mais correta. A 13, vou fazer que é de conta, né? Supõe uma corda de comprimento 1000 centímetros. Comprimento é o L. 1000 centímetros
representam 10 metros. E a massa é 500 gramas. 500 gramas representam meio, ou 0,5, né, quilogramas. A força tem uma intensidade de 180 newtons. A força que a gente coloca na corda é a força de tração, né? Determine a velocidade. Quando envolve com força, a fórmula de velocidade que eu vou usar não é lambda vezes frequência, porque essa daqui é envolvendo velocidade, comprimento de onda e frequência. Quando envolve força, a fórmula é velocidade é igual a raiz da tração sobre densidade linear. Ô, Belis, e como é que calcula a densidade linear? É a massa sobre o comprimento. Então, primeiro vamos achar a densidade linear. É o primeiro passo, é a gente encontrar a densidade linear. Massa é 0,5, comprimento é 10. Então, a massa é 0,05. Massa é em quilogramas, comprimento é em metros. Então, 0,5 quilogramas por metro. Alguma dúvida na densidade linear? Alguma dúvida na densidade linear? Aí eu pego agora, ó, essa densidade linear e coloco aqui. Então, velocidade vai ficar 1.180, desculpa, sobre 0,5. Velocidade é tração sobre densidade linear. 180 dividido por 0,5, quem fizer a continha aí, tira o zero duas vezes, acrescenta dois zeros em cima. Então, fica 1.800, 18.000 dividido por 5, que fica 3.600. Obrigado, Thales. E a raiz de 3.600 é 60 metros por segundo. Alguma dúvida na 13, pessoal? Alguma dúvida na 13? Não? 14. Supondo que uma corda tem comprimento L, massa M e velocidade 20 metros por segundo. E a tração é T. Determine a nova velocidade. Lembra, essas questões, tudo que tem novo a gente bota a linha, né? Determine a nova velocidade quando a massa é duplicada. Então, a nova massa agora é 2 da massa antiga. O comprimento é reduzido à metade. Então, o novo comprimento é o comprimento antigo dividido por 2, porque é reduzido à metade. E a tração é 9 vezes maior. Então, 9t. Vamos montar a fórmula antiga. Qual é a fórmula antiga da velocidade? É tração antiga, densidade antiga. E a nova fórmula da velocidade é a nova tração sobre a nova densidade. Quem é, Belis? A nova tração. A nova tração é 9 vezes t. E a nova densidade, Belis? A nova densidade é a nova massa sobre o novo comprimento. A nova massa é 2m, o novo comprimento é L sobre 2, então fica 2m vezes 2 sobre L, então a nova densidade é 4m sobre L, ou seja, 4 da densidade antiga, né? Porque a densidade antiga era só m sobre L. Então, a nova densidade é 4 vezes a densidade antiga. Então, 4 sobre o 9 ali. Então, tira o 9 da raiz, ele fica 3. Tira o 4 da raiz, ele fica 2. E aí fica T sobre densidade. E T sobre densidade, ó, é a velocidade antiga. Então, a nova velocidade vai ser 3 meios da velocidade antiga.
Alguma dúvida, gente? Vocês estão carecas de fazer esse tipo de questão, né? A gente vem fazendo desde o início lá da primeira unidade, né? De fazer comparação entre essas fórmulas. É um tipo de questão que se repete muito, muito na física. Fazer comparação entre as fórmulas. Alguma dúvida? Alguma dúvida, pessoal? Não? E vamos para a que é a mais complicadinha mesmo. Na verdade, ela se torna mais complicada porque tem que decorar essa fórmula aqui. E essa fórmula realmente ela é complicada de decorar, né? Y igual a A cosseno 2π, abre parênteses, tempo sobre período, menos x sobre comprimento, mais fase inicial. Então, vamos escrever ela aqui. I é igual a A cosseno 2π, aqui é colchete, abre parênteses, T sobre período, menos x sobre comprimento, mais fase inicial, fecha colchete. Deixa eu ver se eu escrevi tudo certinho. Escrevi tudo certinho. Então, o mais difícil dessa questão 15 é lembrar essa fórmula, porque realmente é complicado. Aí ele falou que a função está aqui, da onda, e que x e y são dados em centímetros, ó. Se ele não pedir no SI, a gente não transforma, tá bom? Mas se ele pedir no SI, a gente é obrigado a transformar. Mas como ele não pediu, vai ficar em centímetro mesmo, sem nenhum problema. Letra A é fácil. Determine a amplitude. Quem é a amplitude aí, gente? Bem facinho. Quem é a amplitude aí? 3 centímetros, né? Porque não está no SI. Ele falou que está em centímetros. Então, 3 centímetros. Letra B, o comprimento de onda. A letra B tem que tomar já cuidado. O comprimento de onda é o que fica embaixo do x. Então, ó, x sobre comprimento de onda tem que ser igual a essa parte daqui, ó. X, deixa eu pegar de outra cor aqui. X sobre comprimento de onda tem que ser igual a essa parte aqui, ó. Tem que ser igual a 4x. Corta o x de um lado com o x do outro. Então, você tem que comprimento de onda é 1 sobre 4. Vocês entenderam o que eu fiz para achar o comprimento de onda? Comparei o de um lado da equação original com a equação que foi dada. Então, o comprimento de onda é 1/4. Belis, por que está em centímetro? Porque ele falou que toda a questão está em centímetro. Se falasse que estava no SI, estaria em metros. Letra B, alguma dúvida, pessoal? Então, quanto seria o período? A letra C, quanto é que seria o período? Faça a comparação do período. Quanto é que seria o período? Quanto é que dá em números? Não a fórmula, quanto é que dá em número? Em termos de número, quanto é que dá aí o período para vocês? 0,05? Bora ver? Vou pegar de uma outra cor aqui, para ficar mais fácil de vocês enxergarem. Então, ó, tempo sobre período tem que ser igual a 20 vezes tempo. Então, tempo sobre período tem que ser igual a 20 vezes t. Corta o t, então período é 1 sobre 20. Como o Thales dividiu, 1 sobre 20, 0,05. O período está em segundos mesmo, ó, porque ele falou que estava em segundos. Alguma dúvida na letra C? Alguma dúvida na letra C? E a última, velocidade. Ô, Belis, e agora, que fórmula eu vou usar? Eu vou usar aquela que é comprimento de onda vezes frequência, Belis? Ou eu vou usar aquela que é tração sobre densidade linear? Falou alguma coisa de tração? Não. Falou alguma coisa de densidade linear? Não. Então, você vai usar comprimento de onda, que foi 1/4, vezes frequência. E agora, Belis, cadê a frequência? Aqui, ó. Se o período é 1 sobre 20, quem é a frequência, pessoal? Beleza, Kleber. Isso mesmo. A frequência
é 20. Então, a velocidade fica 20 dividido por 4 fica 5. E agora, é a parte que vocês mais erram aqui em prova. Ó. 5 o quê? A galera é muito afoita e bota logo lá metros por segundo. Porque realmente, velocidade geralmente é em metros por segundo. Mas dessa vez, ele falou que está em centímetro. Então, fica centímetro por segundo. Essa 15 era mais complicada. Mas vocês conseguiram entender? Porque, assim, o complicado dela é decorar a fórmula, né? Porque se você vê, depois que você decora a fórmula, ela até que não é tão difícil, né? Agora, decorar a fórmula que é o problema. Alguma dúvida, pessoal, dela? Tranquilo? Alguém tem dúvida em alguma outra questão? Alguém tem dúvida em alguma outra questão? Não? Então, parabéns a todos que tentaram, tá? Independente se você achou certo, se você achou errado, se você não conseguiu fazer a conta toda, só conseguiu fazer letra A e letra B, fez a 13, não fez a 14, das 15 questões só fez 8. Se você fez com o seu conhecimento, tá excelente. Tá excelente, tá? Então, parabéns a todos que tentaram fazer aí. Basta ter tentado fazer, que já tá excelente. Então, vamos para a nossa aula de hoje, que aquela ali era a correção da aula passada, né? Então, a aula de hoje, eu começo, assim, né, a parte da explicação do conteúdo, perguntando para vocês aí, qual é a relação entre Sheldon e a banda Pink Floyd? Vocês já ouviram falar de Sheldon, né? Sheldon é mais conhecido para vocês, né? Que é um dos protagonistas da série The Big Bang Theory, né? A banda Pink Floyd, ela é mais antiga, né? Vocês provavelmente não vão saber que banda é ela, porque essa banda é uma banda bem antiga de rock. Mas Thales botou ali, a relação é a física? Não, claro, né, que a gente está na aula de física, a gente sabe que tem alguma coisa de física a ver, Thales. Mas não é só isso, né? Vocês já viram essa capa desse álbum aqui? Já viram essa capa desse álbum? É uma capa bem famosa, é uma capa bem icônica. Mesmo que você não goste de rock, é que nem a capa do Nirvana, né? Que tem aquele garotinho na piscina, nadando, e tem uma nota de $1 presa, e ele nadando em direção à nota de $1. São capas bem icônicas. Por mais que você não goste de alguma banda, você provavelmente já viu na cultura pop essa capa aí, ó, desse prisma decompondo a luz branca em algum lugar. E esse episódio aqui é um episódio bem famoso da primeira temporada do The Big Bang Theory, que é um episódio de Halloween, que ele se veste desse jeito. E muita gente não entendeu a piada que ele fez, porque no The Big Bang Theory, muitas das piadas são relacionadas com a física. E aí a galera não entendeu muito bem que piada era essa aí. A relação entre eles, então, são fenômenos ondulatórios. Isso daqui é um fenômeno ondulatório, tá? Chamado de refração. E isso aqui é um fenômeno ondulatório que também é chamado de efeito Doppler. Ambos aqui representam fenômenos ondulatórios da física. Então, tanto a capa da banda Pink Floyd, quanto nesse episódio do seriado The Big Bang Theory, representam fenômenos ondulatórios, fenômenos que acontecem com ondas. Esse álbum aqui, eu também não conheço, tá, gente? Porque essa banda The Big Bang, essa banda Pink Floyd não é uma banda que eu acompanho, não. Mas o nome do álbum, eu fui pesquisar, e é The Dark Side of the Moon, né? O lado escuro da Lua. Lançado em 1º de março de 1973. Isso eu não sabia, tá? Isso eu fiz a pesquisa, porque isso é que eu conheço. Porque é bem famoso e tal. A banda em si, eu sabia que era Pink Floyd, mas não sabia qual era o álbum e nada. E esse episódio, apesar de ter assistido, eu não lembrava qual era. Mas é o episódio 6 da primeira temporada. Eu fui pesquisar lá e é o episódio 6 da primeira temporada. Então, a relação entre essas duas figuras aí é que são fenômenos ondulatórios. Então, hoje, na aula de física, nós vamos estudar sobre fenômenos ondulatórios. Então, todos esses nomes aí, ó, que vocês estão vendo na tela, são nomes de fenômenos ondulatórios. Reflexão, refração, difração, polarização, efeito Doppler, ressonância, interferência. Obviamente, gente, que não vai dar para fazer todos hoje. A gente começa hoje e termina
possivelmente na semana que vem. Obviamente não vai dar para ver todos. E aí eu botei uma piadinha aqui, né? Fala, Newton, o que tu tá fazendo aí? Tô criando a capa pro Pink Floyd. Então, Newton, já revolucionário lá, ó, no século XIX, já estava criando a capa da banda Pink Floyd do século XX. Eu já estava lá estudando e fazendo a capa do Pink Floyd. Ah, foi legal essa. Essa foi legal, né? Essa aí só entende quem gosta de cultura pop já teve esta capa, né? Mas essa não foi tão ruim não como as outras. Já teve piores. Já teve piores, né? Vamos ser sinceros. Essa aí não foi... Dentre as piores, não tá pior. Essa aí foi boazinha. Primeira coisa para a gente estudar os fenômenos ondulatórios é entender sobre frente de onda. A galera teoriza demais, a meta fica cada vez pior. Estamos aí nessa meta, tá, Nicolas? E quando a gente chegar nessa meta, a gente dobra a meta. Fica 2 vezes pior. Muita gente teoriza sobre a frente de onda, ou princípio de Huygens, mas é uma coisa bem fácil, gente. Eu vou até adiantar aqui, ó, que olhando pelas imagens, vocês conseguem ver mais fácil. Então, a frente de onda são essas representações gráficas entre uma onda e outra. Ó. Então, essas representações gráficas entre uma onda e outra representam nessas linhas as frentes de onda. Então, a frente de onda é a fronteira entre uma onda e a próxima onda que vem logo em seguida, tá? Então, não tem muita complicação, não. A galera costuma complicar demais. Mas frente de onda é essa representação gráfica de uma fronteira de uma onda. Aí, a distância entre duas frentes de onda é o comprimento de onda. Então, vocês lembram o comprimento de onda, que é a distância para uma volta completa? Então, ó, o comprimento de onda que vai de uma crista a uma crista consecutiva. Então, se você pega esse ponto aqui, é como se fosse a frente de onda. Então, a distância entre duas frentes de onda é o nosso comprimento de onda. Porque para representar graficamente, é mais fácil a gente representar dessa maneira assim, tá? Ou dessa maneira assim. E não ficar fazendo isso daqui que é mais complicadinho. Alguma dúvida aí na frente de onda? Então, a distância entre duas frentes de onda é um comprimento de onda, que é o lambda. Então, a distância entre duas frentes de onda é o comprimento de onda, que é o lambda. E as frentes de onda estão em fase. Beleza? O que significa estar em fase? Estar em fase ou em concordância de fase é você pegar dois pontos iguais e consecutivos. Então, se você pega uma crista e uma crista, está em fase. Se você pega um vale e um vale, a gente fala na física que está em fase. Em fase, então, é quando você pega dois pontos que a distância horizontal deles dá o comprimento de onda. Quando isso acontece, a gente fala que os pontos estão em fase. Eu não posso dizer, por exemplo, que esse ponto aqui, que é crista, está em fase com esse ponto aqui, que é vale. Aí não pode, porque a distância deles dois não é o comprimento de onda. A distância deles dois vale metade do comprimento de onda. Para falar que dois pontos estão em fase ou concordância de fase, a distância tem que ser sempre um múltiplo inteiro do comprimento de onda. Vocês entenderam o que significa estar em concordância de fase ou em fase? Me digam aí. Repito sim. Repito sim. Vamos lá. O princípio de Huygens fala que as frentes de onda, elas estão em fase. Aqui, ó. As frentes de ondas estão em fase. Bom, a gente já viu o que significa frente de onda, né? É quando a distância entre um ponto e outro dá o comprimento de onda. E o que significa estar em fase? Estar em fase é quando você pega dois pontos que são iguais e consecutivos. Se eu pegar uma crista, aí se eu pegar a próxima crista consecutiva, esses dois pontos, o ponto 1 e o ponto 2, estão em fase. Se eu pego o ponto 2, esse ponto aqui, 3, está em fase com o ponto 2. Em fase é quando a distância entre dois pontos dá o próprio
comprimento de onda. E isso significa os pontos estarem em concordância de fase. Se eu pego agora esse ponto aqui de baixo, ó, que é chamado de vale, se eu pego o ponto 4, do ponto 1 ao ponto 4, não é o comprimento de onda, é metade do comprimento de onda. Então, não está em fase. Para estar em fase, a distância entre dois pontos tem que ser em comprimento de onda. Tem que ser múltiplo do comprimento de onda. Quando acontece isso, ó, da distância entre dois pontos ser metade do comprimento de onda, a gente fala que eles estão em oposição de fase. Porque um está na crista e o outro está no vale. Então, quando a distância é metade, um está na crista e o outro está no vale. Beleza, não fica melhor para entender se sobrepor os gráficos, não? A imagem da onda na água, por exemplo, fica melhor de compreender a dinâmica da onda? É porque fica difícil você botar um por cima do outro, né? Mas se para você ficar melhor, Kleber, não tem problema nenhum, porque você pode usar essa figura aqui para entender isso. Então, essa parte mais alta aqui, ó, seria a crista. Essa parte mais alta aqui, o que Kleber está falando é isso aqui, ó, gente. Essa parte aqui, chamada de crista, vou botar C, tá? Aqui tem uma outra crista, aqui tem uma outra crista. Entre duas cristas, aqui no meiozinho, você vai ter a parte mais baixa, que é o vale. Aqui você vai ter a parte mais baixa, que é o vale. Então, os pontos mais altos são as cristas, os pontos mais baixos são os vales. Quando você pega a distância entre dois pontos mais altos, que é a crista, ou entre dois pontos mais baixos, que é o vale, se essa distância dá o próprio comprimento de onda, a gente fala que está em concordância de fase. Se dá metade do comprimento de onda, está em oposição de fase. É só se lembrar, crista com crista, ou vale com vale, está em concordância, né? Está certinho. Se for crista com vale, ou vale com crista, está em oposição de fase, porque um está no vale, o outro está na crista. Tá claro agora, gente? Tá claro agora? Beleza. Então, aqui é novamente para você entender a questão da frente de onda. Ó. Hughes, ele considerava que cada pontinho de uma onda vai gerar uma nova onda, e quando você pega esses pontos que estão com o mesmo intervalo de tempo, e você passa uma linha aqui, ó, você pode chamar isso de comprimento, de frente de onda, para não ter que ficar desenhando daquela outra maneira mais difícil. Aí você consegue enxergar aquilo de uma maneira mais fácil, com a representação gráfica mais fácil. Tá certo? Então, Hughes, ele era holandês. Aqui ele bonitão aí para vocês, ó. Depois, se você quiser, adiciona ele lá no Instagram e segue ele. Ele nasceu em 1629. Ele é só um pouquinho mais velho do que você. Se você gostar de pessoas mais velhas, ele é só um pouquinho mais velho. Deve ter algum descendente dele aí ainda. Vamos lá. Primeiro fenômeno que a gente vai estudar é a reflexão de uma onda. Esse fenômeno é simples. Olha o GIF aí, ó. A onda está indo em direção à superfície, que é a onda de vermelho. Ela bate na superfície e ela vai ser refletida. O nome desse fenômeno é chamado de reflexão de onda. Quem sabe me dizer uma coisa que acontece no seu dia a dia aí, que é um exemplo de reflexão de onda? Tem uma coisa que no seu dia a dia, todo dia quando você acorda, pelo menos quando você acorda, eu imagino que você veja esse fenômeno. Espelho. Exatamente, Raquel. O Wi-Fi, Thales, o Wi-Fi não é muito bom. O Wi-Fi é mais difração. Apesar de ter também reflexão no Wi-Fi, é mais difração. A gente vai ver depois, tá? Então, os espelhos é um exemplo de reflexão de onda, né? Quando você se olha no espelho, a luz que seu olho está refletindo bate no espelho e volta de novo para você. Então, isso é um exemplo de reflexão. Então, é um fenômeno que acontece quando a onda retorna, né? Ela está indo para baixo, só que ela bate na superfície e ela retorna. E ela mantém as suas características, tá? Ela mantém a sua velocidade, ela mantém o seu comprimento de onda, ela mantém a sua frequência, porque alguns fenômenos ondulatórios, eles mudam essa característica. A reflexão, ele não muda.
Então, ó, para você entender o gifzinho ali, ó, a onda está indo em direção à superfície, aí chega a primeira parte que é refletida, aí chega a segunda, aí chega a terceira, chega a quarta e a onda está sendo refletida. Então, perceba, ó, que está indo, aí primeiro chega um ponto, esse ponto é refletido, aí depois chega esse ponto 2 também é refletido, depois chega o ponto 3 é refletido, chega o ponto 4 é refletido, tá certo? Lembrando mais uma vez, a reflexão não muda a velocidade, não muda o comprimento de onda e não muda a frequência, ou seja, a reflexão, gente, não muda nenhuma característica da onda. Então, a onda está indo, ela bate na superfície e ela vai ser refletida. E é importante você perceber que o ângulo que ela entra é o mesmo ângulo que ela sai. Se ela entrou com um ângulo de 30 graus, ela vai sair com um ângulo de 30 graus. Ah, Belis, não foi 30 não. Foi 60 graus porque ela entrou. Então, ela vai sair com um ângulo de 60 graus. Vocês entenderam a reflexão? É bem simplesinho mesmo. Já estou vendo o Belis pedir o ângulo de reflexão. Por enquanto não, Thales. A gente vai ver sim esse ângulo de reflexão na hora que a gente chegar em óptica geométrica. Mas por enquanto não. Por enquanto é só mesmo entender o fenômeno. Por enquanto não tem essa parte de pedir o ângulo não. Tá? Pode ficar tranquilo. Alguma dúvida, gente? Na reflexão? Aqui é só para lembrar, ó, o ângulo que entra, que é o ângulo de incidência, é o mesmo ângulo que é refletido. Então, se esse ângulo for x, esse ângulo aqui também vai ser x. Tá certo? Aqui é para você ver uma onda esférica, ó. Uma onda de um lago. Eu só botei isso aí para você ver uma onda de um lago, ó. Então, bate e volta, tá certo? Nada mais é do que isso aí. Para você ver em uma onda esférica. Porque tem as planas, né? Aqui você viu na plana. Aqui você viu na plana. E na esférica acontece a mesma coisa, ó. Primeiro reflete o ponto 2, depois reflete o ponto 1 e o ponto 3, e a onda vai ser refletida. Lembre que reflexão não muda a velocidade, não muda o comprimento de onda, não muda a frequência. Reflexão em pulsos. Em uma corda, se a corda estiver fixa, quando você balança a corda, se você puder, faz esse experimento aí na sua casa. Se você tiver alguma corda, algum... O que é que você pode usar? Deixa eu ver. Era bom com uma corda, porque eu tentei fazer aqui hoje, antes de começar a aula, que eu ia pegar um... Eu ia pegar um... Como é o nome daquilo que bota no sapato? Ou no tênis? Oh, rapaz, me esqueci o nome daquele fio que bota no sapato no tênis que a gente faz para amarrar. Como é que chama? Isso. Obrigado, Kleber. Fugiu o nome. Cadastro. Eu tentei fazer um cadastro, mas ele é muito levinho. Não dá para ver esse fenômeno. Pelo menos no que eu testei, não dava para ver. Mas na corda você consegue. Porque lá no Nobre, quando a gente vai falar a aula sobre isso, eu pego a corda lá do laboratório e levo. A gente consegue falar sobre isso. Quando você amarra a corda em um ponto e você faz um pulso, quando o pulso bate na parede, ele volta ao contrário. A gente fala que o pulso foi refletido e ele é refletido com oposição de fase, né? Ele estava para cima, aí ele volta para baixo. Agora, quando você não amarra, quando você deixa ele como um anel, ele livre para girar, você emite o pulso, ele bate no anel, o anel sobe e ele não muda a sua fase. Ele não sofre inversão de fase. Então, isso aqui é bem curioso, é bom, seria bom a gente conseguisse fazer o experimento mesmo para vocês verem. Quando a gente pega uma corda e amarra ela, bota ela fixa na parede, ela volta de cabeça para baixo, o pulso. Quando a gente deixa ela livre, em vez de amarrar, a gente faz tipo como se fosse um anel, pega aqui ela, bota um anel em volta e não amarra, esse anel, ele podendo subir e descer, aí quando o pulso chega, o anel sobe, o anel desce, e agora não sofre inversão de fase. Vocês estão entendendo aí o que significa a inversão de fase? Ó? Aqui está indo para cima, bate na parede, volta para baixo. Aqui está indo para cima,
bate no anel, continua voltando para cima. Então, conseguiram entender aí? Thales conseguiu um vídeo. Acessem aí. Deixa eu ver aqui. Vou acessar também, Thales. Deixa eu ver se no vídeo tá com a imagem boa para a gente perceber. Nesse vídeo, Thales, eu estou vendo mais que está falando sobre ondas estacionárias. Eu não estou vendo aqui a parte dos pulsos, não. Não consigo encontrar, não. No vídeo, ele mostra bem o fenômeno de ondas estacionárias. Mas a parte da questão de voltar não tá legal, não. Mas é fácil, gente, vocês fazerem esse experimento, tá? É só pegar uma corda e amarrar em alguma coisa. Aí você vê que ela sofre inversão de fase. Se você não amarra e faz um anel só, você vê que ela não volta com inversão de fase. Tudo bem? Deu para entender isso aqui? Alguma dúvida, pessoal? Pessoal, vocês estão ainda? Tudo bem? Exemplos de reflexão de fase no nosso dia a dia, ó. O eco, reflexão, os radares, é usado também com reflexão, sonar, né, que aqui é um sonar, a reflexão em um lago, tudo isso aqui são exemplos de reflexão. A onda bate em um obstáculo e ela volta. Essa reflexão também é usada por morcegos, né, prof? Isso, Nicolas. Os morcegos, eles não têm visão boa à noite, como as pessoas pensam. As pessoas pensam que os morcegos, eles se enxergam bem à noite. O morcego, ele não enxerga bem à noite. Então, por que ele consegue voar mesmo de noite? Porque ele está voando com a utilização de um ecossonar. Ele emite um som por sua boca, aí esse som bate em uma superfície e ele volta. E aí ele consegue saber se tem um obstáculo ali ou não. E ele consegue desviar. Tanto que para capturar morcego, você bota uma tela, porque quando ele emite o som passa pela tela, pela rede, e ele acha que não tem nada ali na frente. Aí ele continua voando em linha reta, aí ele bate na rede e fica preso na rede. É dessa maneira que os pesquisadores conseguem capturar morcegos, tá? Então, o morcego, ele não tem uma visão muito boa à noite. Ele voa justamente por essa ecolocalização que o Nicolas está falando aí, que é um sonar. Ele emite um som e o som volta para ele. Se o som volta bem rápido, ele sabe que tem alguma coisa ali na frente. Aí ele desvia. Se o som demora para voltar, ele sabe que ele pode continuar indo para frente sem nenhum problema. Ah, beleza, mas por que eu não escuto esse som? A gente vai ver depois mais para frente, mas você não escuta porque o som que o morcego emite está em uma frequência que os humanos não conseguem escutar. Porque existe uma faixa de frequência, que depois a gente vai estudar sobre isso, que os humanos conseguem escutar. Se você emite um som fora dessa faixa de frequência, os humanos não conseguem escutar. Então, o morcego também é um ótimo exemplo de uso de reflexão para poder a gente dar aí, tá? Alguma dúvida, gente, na reflexão? Que eu vou passar para a refração, que é o próximo fenômeno. Alguma dúvida na reflexão, pessoal? Não? Tranquilo? Na reflexão, o mais dificilzinho é lembrar disso aqui, ó. Lembrar que quando a corda está fixa, ocorre inversão de fase. E quando a extremidade dela está livre, que ela pode se locomover, ocorre sem inversão de fase. É a parte mais complicadinha de reflexão, porque você tem que decorar isso aí, né? É meio que decoreba. Mas só você lembrar que quando está livre, esse anel aqui ele pode subir e descer. Então ele não muda a fase. Quando está fixa, ele não consegue subir e descer. Então quando ele bate, ele volta ao contrário. O senhor deu exemplo de sonar, tive que fazer uma coisa assim. Sim, o sonar, por exemplo, do morcego, Kleber. Ele se locomove com sonar. Ele emite um som, o som bate e volta. Isso é um exemplo de reflexão, tá? O morcego usa um ecolocalizador, que é o sonar dele, digamos assim. Refração. A refração já é um pouco diferente da reflexão. Um pouco não, eu fui bonzinho. Já é muito diferente da reflexão.
Porque enquanto a reflexão, a onda bate na superfície e volta para o mesmo local, a refração, ela não volta. Ela se transmite para dentro da outra superfície. Então, por exemplo, aqui, ó, olha esse GIF. A lanterna está no ar. A luz aqui agora está dentro da água. Então, a luz passou do ar, que era um meio, para dentro da água, que é um outro meio. Então, na refração, a luz, ou a onda, né? Porque não precisa ser só luz. A onda, no geral, ela bate e se transmite para dentro do outro meio. Ela não é refletida. Ela é transmitida para dentro do outro meio. O povo fez experimento na iniciação científica? Fez. O pessoal fez esse experimento. Ele é bem facinho de fazer. Bem tranquilo, é bem legal, que você consegue observar bem ele. Ele é bem legal porque é fácil de fazer e a gente consegue observar bem, bem fácil. Na refração... Ah, tá. Eu sempre leio como se fosse uma pergunta. Desculpa, Emily. Sim. Mas isso só acontece com a água em movimento? A refração, você está perguntando, Kleber? Se for isso, não. A refração, Kleber, acontece com qualquer dos dois meios transparentes e homogêneos. Se o meio for transparente e homogêneo, a luz vai conseguir ter refração. Já no som, ele nem precisa ser transparente, mas para a luz, ele precisa ser transparente. Na refração, gente, a frequência não muda. A frequência é sempre a mesma. Belis, como é que você sabe que a frequência não muda? A frequência, por exemplo, é o que dá a cor de uma luz. Quem dá a cor de uma luz é a frequência. Então, o vermelho tem uma frequência, o verde tem uma frequência, o azul tem uma frequência. E como é que a gente sabe que a frequência não muda? Pega um laser, aquele laser vermelhinho. Você pega o laser e bota ele dentro da água. Você que vê que o laser vermelhinho continua vermelho. Você vê que não muda a cor do laser. Se mudasse a cor do laser, estaria mudando a frequência. Como o laser não muda a sua cor, ele não muda a frequência. Porém, quando muda de meio, aí muda a velocidade. A velocidade agora não é igual. E lembra que velocidade é lambda vezes frequência? Se a frequência não mudou e a velocidade mudou, é porque o comprimento de onda também vai mudar. A lei de Snell só vê depois, nesse ano? Vê sim, Thales. Quando chega na parte de óptica geométrica, a gente vai ver realmente a lei de Snell, que é a lei da refração. A lei de Snell também é conhecida como lei da refração. A gente vai ver ela assim esse ano ainda. É nosso próximo assunto depois de fenômenos e acústica. Aí é a parte de óptica geométrica e a gente vai ler, a gente vai calcular como é que se mede essa diferença de ângulo que acontece na refração. Mas por enquanto aqui a gente fica só com a parte teórica, tá certo? Mas mais para frente a gente vai ver sim, ainda esse ano ainda, tá? Que a refração a gente consegue calcular esse ângulo com a lei de Snell. Então, o que é importante aqui vocês entenderem na refração? A refração é quando uma onda passa de um meio para um outro meio. Quando isso acontece, não muda a frequência. A frequência é a mesma. O que é que muda então, Belis? Muda a velocidade e muda o comprimento de onda. Tá certo? Mas não muda a frequência. A frequência é a mesma, tá? Independente do tipo de onda, na refração a frequência não é alterada. A frequência é a mesma. Já começou o terceiro ciclo? Sim. Essa parte de fenômenos, Kleber, eu esqueci de falar, isso aqui já é nosso terceiro ciclo, sim, tá? Estamos já entrando na reta final. A gente falta só 3 tópicos básicos de conteúdos, que são fenômenos ondulatórios, acústica e óptica geométrica. Fenômenos ondulatórios, acústica e óptica geométrica. O maiorzinho é o óptica geométrica. Fenômenos e acústica é mais rapidozinho. Só óptica geométrica que é um pouquinho maior. Vocês lembram de óptica geométrica? A gente viu lá no 9º ano. Não sei se vocês lembram um pouquinho. Aquela parte de calcular quantas imagens os espelhos formam, espelhos planos, espelhos esféricos, lentes, olho humano, câmera escura, tudo isso a gente vai estudar agora de novo em óptica geométrica. Então, sim, Kleber, a gente começou o terceiro ciclo com fenômenos ondulatórios. Então, o terceiro ciclo, a gente começa com essa parte aqui de fenômenos ondulatórios. Tá certo?
Então, a refração, gente, ela pode mudar a direção. As pessoas pensam que refração sempre muda a direção. Ela não sempre muda a direção. Ela pode mudar a direção, mas não vai ser sempre. Por que, Belis, não vai ser sempre? Porque se a onda entrar perpendicular à superfície, não muda a direção. Ó. Você percebe que a onda segue em linha reta. Agora, se a onda entrar com um ângulo que não seja perpendicular à superfície, aí ela muda a direção. Então, vou repetir. As pessoas pensam que refração sempre muda a direção. E a refração nem sempre ela muda a direção. O que a refração vai mudar sempre? Velocidade e comprimento de onda. Velocidade e comprimento de onda, ela sempre muda. Sempre. E a direção, Belis? A direção ela pode mudar ou não. E o que não muda de jeito nenhum? O que não muda de jeito nenhum é a frequência. A frequência na refração é sempre constante. A refração já é mais complicada do que a reflexão, né? Porque a reflexão não mudava nada, né? Na reflexão, uma onda bate e volta, e ela volta da mesma maneira, né? Ela volta com a mesma velocidade, com a mesma frequência, com o mesmo comprimento de onda, né? Então, a reflexão era bem mais simples. Já a refração, quando a onda passa de um meio para o outro meio, porque refração, lembrando, é quando a onda passa do ar para a água, da água para o ar, do vidro para o ar, do ar para o vidro, do diamante para o ar. Quando a onda passa de um meio para um outro meio, o nome disso é refração. Então, tem que ter dois meios diferentes. Então, aqui, por exemplo, ó, tem o meio 1, que poderia ser o ar, e tem o meio 2, que poderia ser o vidro. Então, isso é uma refração. Tá claro que é refração, gente? Tá claro que é refração? A refração, as pessoas pensam que isso acontece com a luz. Não, tá? Acontece com qualquer tipo de onda. Então, ó, tanto se for uma fonte de luz, quanto se for um som. Tanto que se você estiver dentro da piscina, você escuta se tiver uma música fora da piscina. Porque o som, que é a música, ela passa do ar para dentro da piscina, que é a água. Agora, quando é luz, ela desvia se aproximando dessa reta tracejada, que é normal. Quando é som, é se afastando dessa reta normal. Mas nos dois acontece a refração. Fica pior de você escutar, Emily, mas ela acontece, né? A refração tá lá. Ela vai acontecer. Fica pior de escutar? Fica. Mas ela acontece? Sim, ela acontece. Então as pessoas pensam que é só para luz, mas não é para luz não, tá? Para o som também funciona. É um fenômeno ondulatório. Se é um fenômeno ondulatório, funciona para qualquer onda. A luz é uma onda, então funciona. O som é uma onda, então funciona, tá? Então a refração e a reflexão são fenômenos ondulatórios que acontecem com qualquer tipo de onda. Tem uma imagem bem clássica que eu esqueci de colocar aqui. Você estava no imagem, no meu slide não tá. Deixa eu pegar aqui na internet agora para vocês e boto agora. Que é a imagem do copo com lápis dentro. Já viram essa imagem? Eu pensei que eu tinha colocado no slide e eu não tinha. Deixa eu pegar aqui uma imagem clássica de refração para vocês verem. Aqui. Eu pensei que eu tinha colocado, desculpem, eu não coloquei. Foi um esquecimento meu. Porque vocês conseguem ver bem fácil se eu botar esse exemplo aqui. Onde é que eu vou botar aqui no slide para ficar bonitinho? Acho que eu vou botar aqui. Deixa eu diminuir um pouquinho. Deixa eu alinhar aqui. Pronto. Então, aqui, ó, esse é um exemplo bem clássico de refração. Ó. A luz
sai da água para o ar. Como ela não entrou perpendicular, ela vai sofrer um desvio. E aí você enxerga como se o lápis tivesse quebrado. Mas o lápis não está quebrado. Isso aí nada mais é do que a refração acontecendo. Tá claro, gente, o que é refração? É quando passa de um meio para dentro de um outro meio. Se por acaso não for 90 graus, ela sofre mudança de direção. Ficou claro, galera, o que é refração? Me digam aí. E o que é importante lembrar da refração? Não muda a frequência. Não muda a frequência. A frequência é sempre a mesma. O que muda é a velocidade e o comprimento de onda. E cuidado com a pegadinha, tá? Eu já vi questão de vestibular que bota lá. Refração sempre muda a direção. Não, ela pode mudar a direção, mas não é sempre não, tá? Porque se for perpendicular, se a incidência for perpendicular à superfície, a direção não muda. Aí o lápis não fica quebrado. O lápis só fica quebrado se você botar ele inclinadinho. Se você botar inclinadinho, aí fica parecendo que ele está quebrado. Mas se você botar ele perpendicular, ele não fica quebrado. E como é que a gente vê isso na corda? A gente vê isso na corda se a gente tiver duas cordas de densidades diferentes. Uma corda com a densidade menor e uma corda com a densidade maior. Quando o pulso vem da corda com densidade menor para a corda com densidade maior, ele sofre reflexão e sofre refração. Como assim, beleza? Esse pulso veio e bateu na corda mais grossa. É como se a corda mais grossa fosse a parede para ele. Aí, quando ele bate na parede, ele volta ao contrário. Porque lembra que na reflexão, quando bate em uma parede fixa, ele volta ao contrário? Agora, o pulso que passou para o outro lado, ele foi transmitido para outra corda, que é um outro meio, que é um meio mais denso. Então, agora, sofreu uma refração. Então, estou entendendo aqui agora que tem os dois fenômenos, tem a reflexão e tem a refração. Vocês estão conseguindo ver os dois aí? Posso sim. São duas cordas, Emily. Uma corda menos densa e uma corda mais densa. Então, são dois meios diferentes, ó. Porque lembra que a refração, para acontecer, tem que ter dois meios diferentes, ó. Tem essa corda azulzinha, que é menos densa, e tem essa corda marrom, que é mais densa. Então, são dois meios diferentes. Quando o pulso vem e bate na corda mais grossa, para esse pulso, ele é como se fosse uma parede, a corda mais grossa. Se é como se fosse uma parede, ele vai ser refletido. Aí ele é refletido, ó, com inversão de fase. Porque lembra ó, quando a onda bate na parede? Deixa eu voltar aqui no slide para você. Ó. Quando a onda... Cadê o slide? Beleza. Aqui. Quando a onda bate em uma parede, a onda em uma corda, bate em uma parede, ela volta com inversão de fase, ela volta de cabeça para baixo. Então, ó, quando chega lá na refração, e essa corda aqui, ó, ela bate o seu pulso na corda mais grossa, é como se a corda mais grossa fosse a parede. Aí ela volta com inversão de fase, de cabeça para baixo. Mas tem uma parte da onda que passa para o outro lado, que é refratada. Essa outra parte é onde ocorre a refração. Então, aqui agora está tendo tanto a reflexão quanto a refração. Deu para entender agora? E a mesma coisa acontece se for ao contrário. Só que se for ao contrário, se for da corda mais grossa para a corda mais fina, é como se a corda mais grossa encontrasse aquele anel, que pode subir ou pode descer. Aí ela volta sem reflexão de fase e o pulso refratado continua indo para frente normal. Então perceba que nesses fenômenos com duas cordas, tem tanto a reflexão quanto a refração. O pulso que é transmitido para a outra corda é a refração. O pulso que volta é a reflexão. Deu para entender? Que tem dois fenômenos acontecendo, tem tanto a reflexão quanto a refração? Sim? Beleza.
Quando é da corda mais fina para a corda mais grossa, a velocidade que ela passa diminui. Então, se aqui for, por exemplo, 20 metros por segundo, aqui desse lado vai ser menor do que 20, vai ser, por exemplo, 15 metros por segundo. Ela entrou em um meio mais denso, então a velocidade vai diminuir. Quando é ao contrário, de uma corda mais grossa para uma corda mais fina, aí agora a velocidade aumenta. Se aqui era 20, aí aqui agora vai ser 22, por exemplo, porque ela passou para uma corda menos densa. Então, o pulso vai se locomover com velocidade maior. Tudo bem? Vocês entenderam essa parte da velocidade? Pessoal? Tudo bem? Beleza. Aqui, ó, em ambos os casos, o pulso refratado não sofre inversão de fase. Perceba, ó, que esse pulso refratado e esse pulso refratado, ele não sofreu inversão de fase. Só sofre inversão de fase o pulso refletido, quando é da corda fina para a corda grossa. Porque quando é da grossa para a fina, ele também não sofre inversão de fase. Tá certo? Só para deixar isso bem claro aí, eu botei no slide. Lembrando que esse slide eu sempre mando para vocês, né? Então, não precisa se preocupar em anotar nada, em ficar tentando copiar ao mesmo tempo que eu estou falando, porque não há essa necessidade, tá certo? Exemplos de refração, ó. Então, aquela capa da banda do Pink Floyd é um exemplo de refração. O arco-íris é um exemplo de refração. Então, para formar o arco-íris, a onda luminosa, que é a luz, ela passa do ar para dentro da gotícula de água. E como a luz ela é uma junção de várias frequências, porque a luz branca, a gente vai ver mais para frente, que ela não é uma onda sozinha. A luz branca é uma junção de várias frequências. Quando todas as frequências chegam ao mesmo tempo no seu olho interpreta aquilo como branco. Mas dentro da luz branca tem a luz vermelha, amarela, verde, violeta, azul. Então, a gente viu isso também no nono ano, isso mesmo. Então, quando a luz branca passa de um meio para dentro de um outro meio, cada luz dessa sofre uma refração diferente e ela se separa, porque cada uma vai sofrer uma refração diferente da outra, tá certo? Então, aquela capa do CD é um exemplo de refração e o arco-íris também é um exemplo de refração. Agora, cuidado, tá? Porque no arco-íris não é só refração. Porque se você olhar, ó, quando passa do ar para dentro da gotícula de água, teve a primeira refração, aqui. Quando bate no fim da gotícula de água, tem uma reflexão, ó, bateu e voltou, tem uma reflexão. E quando passa agora da água para o ar, tem uma nova refração, porque passou da água para o ar. Então, não é unicamente refração, mas para formar o arco-íris, tem a refração? Tem, porque a gotícula tem que passar de um meio, a luz, né? Desculpa, a gotícula não. A luz tem que passar de um meio para um outro meio. Ela passa do ar para a água e depois da água para o ar. Tá certo? Vocês entenderam refração? Vocês entenderam refração? Então, por enquanto, nós vimos dois. Nós vimos refração e reflexão. E o último de hoje é a difração. A difração é a capacidade de uma onda contornar um obstáculo. Então, quando uma onda consegue contornar um obstáculo, o nome disso é difração. Então, Thales, isso daqui é o que você falou lá, que acontece muito com o Wi-Fi. Porque quando você liga o seu Wi-Fi, tem obstáculos, tem a parede. E como é que então que essa onda vai chegar até o seu quarto, até a sala, se tem uma parede ali, ela pode contornar esse obstáculo. Então, quando ela encontra uma fenda, ela encontra um obstáculo, ela passa por dentro desse obstáculo e contorna ele. Então, a difração é essa capacidade da onda de contornar obstáculos. Na difração, também não muda velocidade, nem frequência, nem comprimento de onda. Na difração não muda
nada, tá certo? Agora, para ter a difração, tem a ciência que quanto mais fechadinho tiver a fenda, mais difração vai ter. Então, ó, se a fenda entre os obstáculos for grande, a difração quase que não acontece, ó. Ela só segue em linha reta. Se a fenda for pequenininha, acontece muita difração, ó. Prof, eu já ouvi dizer que o espelho atrapalha essa onda. Como isso acontece? Emily, eu nunca ouvi dizer isso, porque os espelhos, eles refletem bem a luz, mas os outros tipos de onda eletromagnéticas, eles não refletem bem, apesar de refletir um pouco, mas não chega a atrapalhar necessariamente não, tá? Essa parte aí eu desconheço essa informação, tá certo? Essa informação eu desconheço. Não, espelho não. Então, gente, a luz, ela tem como contornar obstáculos? Tem. O som também. Só que a luz, ela contorna obstáculos que essa fenda aqui é muito pequenininha, da ordem de 10 a -6. Já o som, ela consegue contornar obstáculos da ordem de 2 a 20 metros. Então, quer ver um exemplo bem fácil para explicar isso? Vocês estão me vendo aí? Todo mundo está me vendo, né? Se eu botar a minha mão na frente da boca, você não consegue enxergar a minha boca, porque a luz não está conseguindo contornar minha mão. Já o som que sai da minha boca, você consegue ouvir, porque o som consegue contornar a minha mão e chegar até o microfone. Então, essa capacidade de contornar um obstáculo é chamado de difração. Acontece tanto na luz quanto no som, porque acontece em qualquer tipo de onda. Mas é mais fácil no som, porque o som consegue contornar obstáculos maiores. Já a luz só consegue contornar obstáculos que são muito pequenininhos, da ordem de 10 a -6. Porque o tanto que uma onda consegue contornar o obstáculo tem a ver com o seu comprimento de onda. Como o comprimento de onda é bem pequenininho da luz, ela só consegue contornar obstáculos bem pequenininho. Se eu derrubar a parede do meu quarto e deixar o caminho entre o quarto e o roteador, a internet vai ficar melhor? Sim, Davi. A internet fica melhor. Porque aí agora ela consegue passar livremente. Ela não precisa difratar nem refratar. Porque no Wi-Fi também ocorre refração, né? Porque o Wi-Fi ele consegue passar por dentro da parede. Então, no caso do Wi-Fi, tem as duas coisas. Tem tanto a difração, de contornar o obstáculo, como a refração, de passar por dentro da parede. Se não tivesse parede, o Wi-Fi vai ficar sim mais forte, mas ninguém vai destruir uma parede para o Wi-Fi ficar mais forte, né? Mas se você fizesse isso, ia acontecer. Aqui, ó, gente, é uma imagem que você dá para ver bem esse contorno do obstáculo, ó. Isso aqui é real, essa foto, ó. Eu não sei o nome dessa região, esqueci de pegar, mas quando a onda chega, aqui tem a fenda, ela consegue contornar, ó. Então ela vai sofrer difração. Então, se duas pessoas estão conversando aqui, ó, o som consegue chegar até essa. Ele não vai seguir só em linha reta. Por que ele consegue contornar esse obstáculo? Porque ele sofre difração. Entenderam, pessoal? Aqui mais exemplos de difração, ó. A onda de rádio. Como é que a onda de rádio consegue chegar na nossa casa? Ou as ondas da televisão? Se tem uma montanha no meio do caminho. Porque quando ela bate na montanha, ela contorna o obstáculo e sofre difração. E ela consegue chegar na antena da nossa casa. Aqui já é a difração na luz, ó. A difração na luz já é mais difícil. A difração na luz só acontece se o obstáculo for pequenininho. Aí você consegue ver difração na luz, mas já é mais difícil. Mas também acontece com a luz? Também acontece com a luz. Vocês entenderam o que é difração? Que por hoje eu vou encerrar. Vocês entenderam? Deixa eu ver que horas são. 8h49, já está na hora de encerrar mesmo. Tudo bem, pessoal? Então, quais foram os 3 fenômenos que nós vimos hoje? Quem lembra o nome dos 3 fenômenos que nós vimos? Quem lembra o nome dos 3 fenômenos que nós já vimos? Difração, reflexão. E qual é o último que a gente viu agora? Difração, reflexão e refração. Isso mesmo. Então, refração, reflexão, difração. Tá
Tá certo? São esses três fenômenos. Tudo bem? Então, por hoje eu vou encerrar aqui. Tá certo? Os slides eu já já mando para vocês. Assim que eu terminar as aulas, eu mando, tá bom? A aula foi gravada, depois quem quiser assistir também pode assistir por lá. Tchau, tchau. Fiquem bem, fiquem com saúde, tá certo? Tchau, tchau. Para você também, Davi. Até semana que vem, pessoal. Tchau, tchau.